Olá, alunos e alunas, meus queridos colegas de profissão, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos para a gente aprender mais um conteúdo de biologia. Nesta unidade, nós estamos falando de genética, então vamos ver qual vai ser o conteúdo da aula de hoje? Na aula de número 27, a gente tem como objeto de conhecimento interação gênica e anomalias genéticas, como detalhamento, interação gênica e anomalias genéticas, mutações. Assunto muito interessante que vocês vão gostar de aprender e, quem sabe, mudar alguns conceitos também. Por isso, vamos começar a nossa aula. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos para começarmos a nossa aula. E hoje o nosso tema é interação gênica. E antes de entrarmos nesse conteúdo, quero lembrar para vocês alguns conceitos, né, para vocês não esquecerem. Nos estudos de genética, a gente estuda como que nessa formação dos gametas é repassada as características hereditárias. Como é que passa uma característica dos pais para os filhos? A gente já sabe que o indivíduo ele é composto por 46 cromossomos divididos em 23 pares. Então, na formação do gameta masculino e do gameta feminino, esse processo de meiose, né, vai reduzir esse número de cromossomos. O óvulo vai com 23 e o espermatozoide vai com 23. Na fecundação, esses cromossomos vão começar a interagir e formar 46. Imaginem essas relações acontecendo entre genes para que possa se construir outro indivíduo e suas características possam ser consolidadas. E vocês já sabem que mesmo o pai, mesmo a mãe, não significa que os filhos vão ser idênticos, né? Você às vezes tem irmãos parecidos, mas eles têm características diferenciadas. Esse jogo de genes e nós humanos aqui formados, nós somos resultados dessa loteria genética e dessas interações de gene. E é o que nós vamos saber hoje sobre interação gênica. Acompanhem comigo a leitura. Ocorre quando dois ou mais pares de genes com distribuição independente, observem aí, distribuição independente, os genes se separam e se juntam novamente de forma independente, determinam conjuntamente um único caractere. A gente viu que podem ter genes que se combinam para uma única característica. Esses pares de genes interagem entre si, daí interação gênica. E ela pode acontecer de duas formas, a gente já viu, mas não com esse nome. Uma interação epistática e uma interação não epistática. Olha só na próxima cartela. A interação gênica não epistática, ela é condicionada pela interação de dois ou mais pares de gene. E como exemplo, a forma de crista das galinhas. Mas antes disso, o que isso quer dizer interação gênica não epistática? Isso quer dizer que nenhum alelo impede a expressão do outro, ou seja, eles vão interagir, vão se expressar e a forma como eles vão interagir vai mudar a característica, mas um não anula o outro. Vocês viram que a gente já estudou sobre essas interações epistáticas em que um alelo dominante, ele impede, ele inibe a reação do outro alelo. E em interações gênicas não epistáticas, não acontece isso. Nenhum alelo anula o outro. Ao contrário, eles interagem e formam características diferentes. E um exemplo clássico disso, olhem só na cartela.
é a crista das galinhas, a crista nas galinhas. Sendo que o E representa a crista ervilha. E o Rzão, crista ervilha, o Rzão, crista rosa. Então, eles se expressam e essas formas como eles interagem mudam a forma dessas cristas das galinhas. E a gente trouxe aqui para vocês. Esse é um exemplo clássico na genética de interação gênica não epistática. Olha só. Aí a gente tem uma crista rosa, todo mundo sabe que é a crista de galo, né? Aqui, em cima da cabeça. A crista nós. E reparem o genótipo que está sendo mostrado para vocês. Crista ervilha. E a última crista, a crista simples. Reparem que ela é recessiva, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Olhem só. Pode aumentar eu vou pedir para aumentar um pouco, para a gente conseguir ver todos os genótipos que estão representados aqui. Reparem que na crista rosa você tem um Rzão. Então, o Rzão tem Rzinho, Ezinho lá. Independente do R que vai ter aí depois do Rzão, se vai ser Rzinho ou outro Rzão, um lá é dominante, já vai ser crista rosa. Mas se ele tiver lá, um Rzão e um Ezão, os dois dominantes, vai mudar o formato da crista. Olha só, a crista vai ser nós, conhecida como crista nós. Na crista ervilha, basta que tenha, olha só, um dominante lá, o Ezão. E Rzinho, Rzinho, tendo o Ezão, já vai ter esse formato de crista ervilha. Independe se o outro vai ser dominante ou recessivo. E a crista simples, aqui embaixo, esse modelo de crista, você vai ter o genótipo Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Reparem que nessa relação, nessa interação gênica, que a gente chama de interação não epistática, nenhum impede a reação do outro, não impede a expressão do outro alelo. Ao contrário, eles interagem e vocês viram que há formatos diferentes que é um resultado dessa interação. Esse tipo de característica, nenhum anulou o outro. Eles interagiram e expressaram características diferentes. Vamos continuar. Interação gênica epistática. Olha só, a gente viu uma interação gênica não epistática, em que um gene não atrapalha a expressão do outro, e tem a interação gênica epistática. E olha só, ocorre quando uma característica é condicionada por dois ou mais genes, mas um dos alelos impede a expressão do outro alelo. Olha só, na epistática, um alelo vai impedir a expressão do outro. Como exemplo disso, a gente também tem esse exemplo clássico, que são as cores das penas das galinhas. E eu fiz umas anotações aqui para vocês. Na interação gênica epistática, a gente tem, por exemplo, o Czão, ele significa coloração, vai permitir que as penas tenham cor. E o Izão, ele é epistático, ele vai impedir que essa expressão aqui, aconteça. Se tiver um Izão no alelo, um I dominante, ele não vai deixar a pena ter cor. Ela vai ser branca. A plumagem da galinha vai ser branca. Não vai permitir que seja expressada o fenótipo do outro gene. Olha só aqui esse exemplo. Aqui eu tenho Izão, independente se aqui vai ser outro Izão ou Izinho, esse Izão aqui já me diz que, ainda que aqui seja Czão, Czão ou Czzinho, como já tem o I aqui, ele vai impedir de ter cor, vai ser branco. Ele é epistático, ele
impede que o outro expresse a sua característica. Aqui embaixo tem outro exemplo. A gente tem izinho, izinho, Czão. Reparem que, se for I recessivo, o Czão vai conseguir expressar a sua característica. Então, as penas vão ter cor. Entendam assim que, ainda que no primeiro exemplo a gente tenha lá o Czão dominante, se tiver o I epistático, ele vai anular a expressão desse gene. Então, tendo I, mesmo que aqui a gente tenha dois Czão, Czão, não vai conseguir dar cor para a pena, vai ser branco. Aqui não tem o Izão, tem o Izinho. Então, com o Czão, um único Czão, mesmo que aqui seja Czinho ou seja Czão, vai expressar a cor. Entendam que nessa interação gênica epistática, um gene impede a expressão do outro. Basta que tenha um gene, ele já vai impedir a expressão do outro. Viram aí no exemplo que um Izão, ainda que você tenha lá Czão, não vai ter cor. A plumagem da galinha vai ser branca. Esse é um tipo de interação gênica epistática. Vamos ver outro tipo de interação, que é a herança poligênica. As características apresentam gradação contínua do fenótipo entre os extremos, o tom de pele. Eu quero que vocês observem esta imagem. Vocês conseguem perceber cores, nuances diferentes. Essa herança poligênica, diferentemente das outras que a gente estava vendo, que ou era isso ou era aquilo, nessa herança poligênica existe gradação, existem gradientes, um mais escuro, outro menos escuro, outro menos ainda, até ficar chegar ao menor gradiente. E um exemplo disso são os tons de pele. Não existe apenas pele branca ou escura, a gente sabe disso. Existem peles alvas, brancas, morenas, amarelas, pardas, mulatas, negras. Esses tons diferentes de pele é o que a gente chama dessa herança poligênica. Olhem só os genótipos. Observem que a gente está falando aí de vários alelos para gerar uma característica. Exemplo, um fenótipo, não me esqueçam, um fenótipo é o que a gente consegue ver, é a expressão do gene. O genótipo é o que está lá no nosso DNA identificando aquela característica. Então, azão, bezão, é o genótipo de uma pessoa negra, do negro. Azinho, bezão, ou azão, bezinho, é um mulato escuro, médio e claro e branco. E observem como os genótipos, eles são diferentes. E essa diferença vai mostrar uma graduação nas tonalidades da pele. Reparem que eles são associados, eles interagem, mas não há só uma cor negro e branco. Essa herança poligênica garante esses intervalos aqui, essas graduações, essas tonalidades de diferença do tom de pele que influenciam em mais produções de melanina ou em menos produção de melanina. E aí tem essas tonalidades, esses gradientes na herança poligênica. A gente sabe que os genes, eles são importantes por todo o desenvolvimento do indivíduo. Mas se algo ocorre nessa transcrição, nessa integração, nós temos o que nós chamamos de anomalias genéticas. Acompanhem comigo a leitura. Anomalias genéticas ou mutações são alterações que podem ocorrer
na sequência de DNA de um gene ou afetar os cromossomos inteiros ou em partes. Observem essa imagem. A gente tem um cromossomo, que são filamentos do DNA. Olha só, a gente vai como se puxasse um fio, e a gente vai ter nesses filamentos bases nitrogenadas do DNA, que vocês já conhecem, que elas se encaixam perfeitamente. No DNA, a gente tem a timina, que sempre vai ficar com a adenina. E a gente tem a outra base, que é a citosina, que sempre vai ficar com a guanina. Timina, adenina, citosina, guanina. Vocês já viram isso, só relembrando vocês. Essas combinações, elas acontecem no DNA, essas enzimas sempre estão juntas. Uma timina é do outro lado, uma adenina. Citosina desse lado, guanina do outro lado. E essas combinações, se há algum erro, vai ocasionar mutações. Acompanhem comigo na cartela, olha só. As mutações podem ser benéficas, neutras ou prejudiciais e, portanto, não são direcionadas ocorrendo de forma aleatória. Importante dizer, não há direcionamento para essas junções, elas acontecem no processo natural, de forma aleatória. A gente já viu também que essas alterações, elas podem ser benéficas, algumas pessoas podem ter benefícios com alguma alteração, podem ser neutras, não causar nenhum problema ao organismo e podem ser também prejudiciais. Observem aqui nesta imagem, a gente tem um filamento de DNA, aqui a fita está separada. Reparem que aqui a gente tem uma cópia correta, a enzima que deveria estar aqui, ó, está certo. E quando acontece diferente esse encaixe, é o que a gente chama de cópia mutante. Houve um erro na hora de fazer essa transcrição do DNA. Isso quer dizer que uma mudança no DNA pode proporcionar uma melhoria no organismo, não causar nenhuma vantagem ou prejuízo, ou ainda desencadear problemas, como no caso das doenças genéticas. Assim sendo, uma mutação não surge para garantir a evolução de um organismo, sendo completamente ao acaso. As mutações, elas são completamente ao acaso. É lógico que algumas circunstâncias podem influenciar, mas elas acontecem completamente ao acaso. Essas modificações no DNA, como a gente viu, podem ser neutras, podem causar benefícios e podem causar também doenças genéticas que a gente chama de mutação. Acompanhem comigo a leitura sobre mutação gênica. Caracterizada por alterações do código de bases nitrogenadas do DNA, que originam novas versões dos genes. A mutação proporciona o aparecimento de novas formas de um gene e, consequentemente, é responsável pela variabilidade gênica, ou seja, garantir que indivíduos apresentem DNA diferentes. Ninguém tem um DNA igual ao outro, né? Essa variabilidade é importante. O que pode acontecer são erros na hora dessa transcrição. É como se você tivesse uma receita e algum dos ingredientes você mudasse. Pode ser que no final da receita fique bom, ou não haja alteração no sabor, ou dê muito errado. Então, esse prejuízo, esse erro na fita de DNA, nessas bases nitrogenadas, nessa transcrição de DNA e nessas interações, podem ocasionar mutações gênicas. E elas acontecem
tem classificações, tem formas diferentes. Acompanhe comigo nesse vídeo. Substituição. Você tem uma sequência original e olha só, pode ocasionar um erro, olha só. Era para ser citosina, guanina, ficou adenina, timina. Na inserção, você tem uma sequência original e uma sequência mutante, onde entra outras bases nitrogenadas, fazendo com que sejam constituídos outros genes, outra forma de genes. E a deleção, que tem a sequência original e aparece a sequência mutante, some, ela é deletada, deleção de deletada, essa enzima, esse par aí de enzimas na transcrição do DNA. Então, reparem, a gente tem substituição, inserção e deleção. Acompanhe comigo na cartela as características de cada uma. Substituição, troca de um ou mais pares de bases nitrogenadas. A gente viu lá que o DNA é composto por 4 bases nitrogenadas, timina, adenina, citosina, guanina. E eles fazem pares, timina sempre com adenina, citosina sempre com guanina. E pode acontecer essa troca de um ou mais pares, onde era para ter um tipo de base e ter outra. Então, é um tipo de mutação gênica chamada substituição. Tem a inserção, onde uma ou mais bases são adicionadas ao DNA. E a deleção, onde uma ou mais bases são retiradas do DNA. A mutação cromossômica refere-se a qualquer alteração ao número ou estrutura dos cromossomos. Elas podem ser numéricas e estruturais. A gente está vendo agora mutações cromossômicas. A gente viu mutações lá na fita de DNA, o que pode acontecer, e isso, lógico, vai acontecer uma mutação cromossômica. E elas podem ser de 2 formas, numéricas e estruturais. Mutações cromossômica numérica, que recebe o nome de aneuploidia, que ocorre quando há perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos. É responsável por causar síndrome de Down, síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter, que é o acréscimo ou perda de cromossomos. Isso é o que a gente chama de mutação cromossômica numérica. E eu trouxe algumas síndromes para a gente conhecer. Olha só. Na síndrome de Klinefelter é uma condição genética caracterizada pela presença de uma cópia extra do cromossomo X em indivíduos do sexo masculino. Usualmente não é diagnosticada até a adolescência. Reparem aí que você tem um indivíduo com essa síndrome e do lado você tem o cariótipo, que é mostrando o jogo de cromossomos dessa pessoa, da síndrome, que está lá dentro do DNA das nossas células. Observem que ele tem os 46 cromossomos. Quando chega no cromossomo sexual, que é o que vai dizer se é masculino ou feminino, ele tem mais um cromossomo X. Olha só, é mais um cromossomo. Então, é uma anomalia de uma mutação cromossômica numérica, porque vai aumentar um cromossomo. Ele é um homem, mas ele vai ter aí mais um cromossomo feminino, o que vai ocasionar problemas no desenvolvimento. Interessante falar isso, ó, que não é diagnosticada até a adolescência, porque é na adolescência que começa a se desenvolver o corpo, tanto do menino quanto da menina. Então, na adolescência, as pessoas que sofrem dessa síndrome, o menino começa também a apresentar aspectos femininos. E por isso, essa doença é usualmente mais diagnosticada na adolescência.
A condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células dos indivíduos, em vez de 2, é o síndrome de Down. Por isso, também é conhecida como trissomia do cromossomo 21. Reparem lá o cariótipo do lado da imagem. Você tem todos os cromossomos. Reparem que lá no cromossomo 21, ó, que era para ser um par, porque a gente já sabe que são 23 pares, né, de cromossomos. O indivíduo normal tem os 23 pares. Na pessoa com síndrome de Down, acontece que no cromossomo 21 dela, ela ganha mais um cromossomo. E por isso essa doença também é chamada, e acontece muito nas provas do vestibular, se referir a essa mutação como trissomia do cromossomo 21. Porque no cromossomo 21, ela tem mais um cromossomo. Vamos ver a outra, que é a síndrome de Turner, que é um distúrbio cromossômico em que uma mulher nasce com apenas um cromossomo X. A síndrome de Turner é causada por um cromossomo sexual ausente ou incompleto. Olhem só aí o cariótipo dessa doença no último cromossomo, o cromossomo sexual. Para uma mulher, ela tem nesse último cromossomo, uma mulher normal, XX. Na pessoa que é acometida da síndrome de Turner, no último cromossomo, no cromossomo sexual, ela tem só um X. E isso também ocasiona problemas, também físicos e também cognitivos. Tem uma imagem aí, esse pescoço mais largo é uma característica dessa anomalia genética conhecida como síndrome de Turner. Continuando com a mutação cromossômica numérica, a gente tem as euploidias, que ocorre quando há perda ou acréscimo de genomas completos. Nesse tipo de mutação, podem ser formados indivíduos triploides, tetraploides, entre outros casos de poliploidia. Nós somos indivíduos 2N, indivíduos completos, tá? 46 cromossomos, 23 pares, somos indivíduos completos. Nessa mutação, podem ser formados indivíduos triploides. E isso acontece com o trigo. Olha só essa imagem que a gente está trazendo para vocês. Diploide, um trigo, azão, azão, bezão, bezão, tetraploide. Imagine aqui esse cruzamento. Pode originar tetraploide e pode originar até hexaploides. São genomas inteiros acrescidos. Reparem que a gente está trazendo para vocês aí também exemplos vegetais. Esse tipo de mutação cromossômica numérica nós já vimos. Agora nós vamos conhecer as mutações cromossômicas estruturais. Olhem só. Vocês viram aí nesse vídeo que são mudanças mudanças cromossômicas, deleções, inversão, translocação, mudando essas bases de lugar, e isso também causa uma mutação.
Quando a gente fala de mutação estrutural, a gente está falando aí realmente de como o cromossomo ele vai se deformar. Lembra que a gente falou de mutações numéricas? Os cromossomos estavam normais e você tinha acréscimo ou menor número de cromossomos, e isso ocasionava uma mutação. Na mutação estrutural, esse cromossomo, ele aparece, ele tem uma estrutura diferenciada. E um dos exemplos que a gente viu lá é deleção. Olhem só, um exemplo de mutação estrutural de deleção é a síndrome Cri-du-Chat, ou miado de gato, que é porque a respiração parece um miado de gato nas pessoas que sofrem dessa síndrome. Reparem aí no desenho que você tem no cromossomo 5, é o que a gente chama também de doença 5p-. Aqui você tem um cromossomo normal e reparem aqui que a estrutura do outro cromossomo está faltando a metade no braço curto, foi deletado. Então, é estrutural porque vai mudar a estrutura do cromossomo, tá? É uma condição genética que resulta de uma alteração cromossômica. Esta desordem genética é caracterizada por deficiências intelectuais e retardo no desenvolvimento físico, cabeça pequena, que é microcefalia, baixo peso, ao nascer a tonicidade muscular baixo peso a nascer e tonicidade muscular fraca, tá? Hipotonia na infância. A criança não tem controle sobre os seus membros, ela tem não tem musculatura, ela precisa passar por fisioterapia, por alguns tratamentos para que consiga aí se locomover com alguma dificuldade durante o seu desenvolvimento. Essa mutação é uma mutação que a gente chama de mutação estrutural, porque some lá no cromossomo 5, a parte do braço curto some no cromossomo 5, ela é defeituosa, e aí causa essa síndrome Cri-du-Chat. Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje, falando sobre interação gênica, falamos dos tipos de mutações cromossômicas, numéricas e também mutações estruturais. Mostramos o que essas mudanças podem ocasionar como síndromes, né? Conhecidas como doenças genéticas, sabendo que esta doença ela acontece de forma aleatória e é uma condição genética, não existe um tratamento da criança nascer com essa síndrome e se desenvolver, fazer algum tratamento para que isso mude. Isso não acontece. A anomalia genética é para toda a vida. Muito bem, chegamos ao final dessa primeira parte da nossa aula. Continuem aprendendo e até mais. A sua aula continua no próximo vídeo.